Começa agora Estudo Bíblico em Apostila, com o tema A Volta de Cristo, parte A. Olá, abençoado! Olá, abençoada, com todas as bênçãos! Este é o melhor dia da nossa vida, da minha e da sua também, eu recebo esta palavra. Hoje nós vamos falar especialmente sobre um tema que há um tempo atrás uma abençoada lá de BH me perguntou: escuta, você pode me falar se Cristo voltou quando ele ressuscitou? Ou imediatamente após a ressurreição? E aí, como muitas pessoas também têm me perguntado a mesma coisa, resolvemos fazer um estudo completo sobre a volta de Cristo. Olha que pretensão, né? Que pretensão. Não é pretensão, não é para esclarecer mesmo. É para esclarecer aquilo que já está esclarecido, que já foi aclarado às nossas mentes pelo edificador da igreja. Então vamos lá. A volta de Cristo. Se prepare, porque eu sei que isso aí vai produzir muita pergunta. E estaremos aqui para responder aquilo que for possível. Muitas são as teorias existentes sobre a volta de Cristo, verdade? Quantas vezes você já procurou sobre isso aí nas livrarias evangélicas? Olha que coisa, livraria evangélica. A volta de Cristo à Terra, entre os chamados cristãos, é um tema muito palpitante, não é? Se escrevem livros de 1.200 páginas sobre isso e não se chega a conclusão nenhuma, porque isso não é por estudo teológico, isso é por revelação pura, pura revelação. Mas também há muito misticismo e engano envolvido nesse assunto. Misticismo é aquela coisa fantasmagórica, é aquela coisa que não é comprovável e também utiliza a carne. O misticismo utiliza muito a carne das pessoas. Um dos objetivos deste estudo é apresentar biblicamente as evidências de que a volta de Cristo não pode ser considerada no momento em que ele ressuscitou. Ali não estava a volta definitiva de Cristo. Tem uma turma por aí também ensinando que Jesus voltou no ano 70 depois de Cristo, durante a destruição da cidade de Jerusalém. Isto também não é verdade. Então vamos lá. Depois da sua ressurreição, Cristo só se manifestou por 40 dias na terra. É o que a Bíblia ensina. Tá certo? 40 dias. Naquela manifestação de Jesus de Nazaré, ele morreu, ressuscitou e ficou por 40 dias aqui. Olha, o que ele veio fazer? O que ele ficou fazendo aqueles 40 dias ali na terra? Ele foi provar para os discípulos que aquele que havia ressuscitado era o mesmo que havia morrido. Então ele teve que mostrar marcas nas mãos, marca dos cravos. Ele comeu para mostrar que era ele mesmo que estava ali. Ele comeu, se comeu, defecou também. E nós não vamos entrar no mérito, o que nos interessa não é isso. Ele apareceu entre os discípulos e depois ele se foi. Mas veja o que diz Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versos 10 e 11. E estando eles com os olhos postos no céu enquanto ele ia, enquanto Jesus subia, já ressuscitado, eis aqui se puseram junto a eles 2 varões com vestiduras brancas, os quais também lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que foi tomado dentre vós, assim virá, como o vistes ir ao céu. Este assim virá, que está aí, ou assim voltará, é que tem influenciado o pensamento de muitos cristãos até o dia de hoje. Não, Jesus virá. Mas aí ficam esperando quem? Aquele mesmo Jesus de cabelo comprido, provavelmente, né? Não é? Da Galileia, judeu, ficam esperando mesmo Nazareno voltar. Ficam esperando a volta de Jesus como Nazareno. Aquele mesmo Jesus, porque está escrito ali, né? Este mesmo Jesus que foi tomado voltará, mas não é este mesmo Jesus
na sua aparência física, entenda isso, abençoado. Assim virá, quer dizer que ele voltará novamente em forma humana, mas não como judeu, não de cabelo comprido necessariamente, nada contra o cabelo comprido ou cabelo curto, mas não é isso. Ele virá em outra forma humana, mas com o mesmo Espírito Divino. É aí que você tem que entender. É isso que é importante, não é a forma humana que ele volta. O que importa é a missão, é o que ele voltaria a fazer aqui, né? Como judeu, ele cumpriu sua missão, entenda isso. Jesus de Nazaré não tem mais nada que fazer aqui, porque ele já cumpriu sua missão. Qual era a missão de Jesus de Nazaré? Cumprir a lei de Moisés, 613 mandamentos que ali estavam, tirar o pecado da terra, destruir para sempre, aniquilar o diabo. Esta foi a missão de Jesus de Nazaré. E ele fez isso? Ele cumpriu sua missão? Claro que sim. O apóstolo Paulo diz o quê? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê nisso. Então, quando Jesus pôs fim à lei de Moisés, ele cumpriu sua missão. E aí, então, se faz uma pergunta, porque aí diz que ele voltaria, não é? Não está escrito lá? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ir para o céu, ele voltará? Para que então ele voltaria se ele já cumpriu sua missão em Jesus de Nazaré? Aí é que está agora e fica interessante aqui, veja só. Para que Cristo voltaria então? Quer a resposta já? Eu vou te dar. Para edificar sua igreja. Ele voltaria para edificar sua igreja. Mas onde que está a prova disso? Onde é que está a evidência disso? Onde é que está essa promessa de que ele voltaria para edificar a sua igreja? Mateus 16, 18. Quando Jesus de Nazaré estava ali na manifestação nazareno, mas Deus estava nele, ele disse isso. Veja só o que diz lá em Mateus 16, 18. E eu também te digo, ele está dialogando com Pedro, né? E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, não é sobre Pedro, Pedro não era rocha nenhuma, sobre esta rocha, ou sobre a declaração que Pedro havia dado antes, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei minha igreja. Jesus de Nazaré disse a Pedro, eu edificarei minha igreja. Edificarei futuro. Ou seja, Jesus não edificou a sua igreja na manifestação Jesus de Nazaré. Ele edificaria depois, não mais como nazareno, e sim depois de sua ressurreição, depois da ressurreição. Veja só, Jesus nos 40 dias que ele esteve na terra, ele não edificou sua igreja, claro que não. Primeiro que não daria tempo, 40 dias. E segundo que nós sabemos e vamos provar para você quando ele edificou sua igreja. Veja só, segue o texto. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno existe? Não, o inferno do Apocalipse não existe. O inferno que a teologia tenta ensinar, inferno eterno, não existe. Gente queimando lá no meio do fogo eterno, isso não existe. Não é? O inferno de Dante não existe. Agora, existe um inferno, existe um tipo de inferno, e Jesus diz aqui que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. O que é as portas do inferno? Com quem que ele estava falando? Com quem que Jesus estava falando? Com Pedro. E este Pedro era o verdadeiro Satanás, na frente ali ele é chamado de Satanás, que seria o titular, o dono de umas portas do inferno, chamado religião, que através de Pedro infernizaria, literalmente, na mente, o sistema religioso, é a cabeça do sistema religioso que viria depois da morte e da ressurreição de Jesus de Nazaré e que estabeleceria um sistema infernal nesta terra. Mas vamos falar sobre isso. Onde é que está o inferno aí? A mentira religiosa, a corrupção doutrinária, a falsidade satânica de Pedro e do sistema religioso representam
o inferno do qual Jesus falou que estas portas não prevaleceriam contra a sua igreja. Então veja só, por quê? Onde é que está isso? Vamos dar sequência nisso aqui. Para que Cristo voltaria? 1 Coríntios 3:10. Paulo diz assim: conforme a graça de Deus que me foi dada, não foi dada a Pedro foi dado o quê? As portas do inferno, né? A Paulo foi dado o quê? O evangelho da graça. Conforme a graça de Deus que me foi dada, eu, Paulo, como perito arquiteto, pus o fundamento. E outro edifica em cima. O que Jesus de Nazaré disse em Mateus 16:18? Eu mesmo edificarei a minha igreja. Agora vem Paulo e diz que outro, ele lançaria o fundamento e outro edificaria em cima. Deu para ligar as duas coisas? Mateus 16:18 com 1 Coríntios 3:10? Então veja só, mas cada um veja como sobre-edifica, depois do edifício edificado, evidentemente. Porque ninguém pode pôr outro fundamento diferente do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Cristo viria para edificar a sua igreja. Ele veio no ano 70 para edificar a sua igreja? Quando Jerusalém foi destruída, lá estava Cristo edificando sua igreja? Claro que não. Por quê? Porque nós não éramos nascidos ainda. E a edificação da igreja de Cristo está acontecendo em nossos dias. Para muitos e para outros ainda acontecerá. Por quê? Porque agora é que está havendo Cristo se manifestando na terra. Entenda o que eu vou falar aqui, que é bem importante. Vamos para o outro texto que comprova para que Cristo voltaria. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Olha só o detalhe desse texto. E vá pensando nos outros que nós lemos agora há pouco. Mateus, 1 Coríntios e agora 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o Senhor mesmo, com voz de mando, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Alô? Vamos pegar isso tudo e aplicar nesse estudo. Porque o Senhor mesmo, com voz de mando. O que é voz de mando? Autoridade espiritual de Deus. Isso é voz de mando. Ele viria com autoridade espiritual de Deus. Então aqui estamos mostrando para você agora a volta, uma etapa da volta do Senhor. Com voz de arcanjo. O que é voz de arcanjo? A voz tem que ser compreensível, concorda? Ninguém vem lá do céu com voz de arcanjo dizendo... Isso não é voz de arcanjo. Isso aí não é voz de arcanjo. Isso é uma trombeta tocada humanamente. Ok? Sem sentido para nós. É uma pregação espiritual. O Senhor desceria do céu com voz de mando, ou seja, com autoridade, com uma pregação espiritual. Com trombeta de Deus. O sistema religioso tem até aquele disco com aquela trombeta, aquele disco azul com uma trombeta, dizendo que o Senhor está voltando. O que é uma trombeta de Deus? É uma mensagem espiritual. O Evangelho da Graça, ele foi edificado sobre uma mensagem espiritual, através de uma mensagem espiritual, através de uma pregação espiritual, com autoridade espiritual. É aí que você tem que entender. E o Senhor descerá do céu. Ora, vamos conversar. O que é descer do céu para você? Descer do céu é vir ele espiritualmente nas nuvens lá com com aquele staff de anjos, né? E vem para a terra para fazer o quê? Para fazer o quê? Descerá do céu significa manifestação humana, abençoado. Aqui está falando que o Senhor desceria do céu com manifestação humana. E agora vem algo tremendo aqui. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E agora, como é que você sai dessa? Fala aí. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se você for a Efésios, capítulo 2, verso 6, está no mesmo contexto desse primeiro ponto. Efésios 2,6 diz:
e juntamente com ele nos ressuscitou, e assim também nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E em Colossenses 3, versos 1 e 3, o apóstolo Paulo diz: se, pois, já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas de cima, porque já morrestes, e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ai, 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 ai. Esse texto não tem nada a ver com a coisa mística, então. A volta de Cristo, neste caso, absolutamente nada a ver com algo místico, o Senhor lá do céu voltando, e aí as pessoas já metem um arrebatamento aí no meio, dizendo que, que nem um imã, né? Os escolhidos vão subir, puf, e vão estar sempre com o Senhor sumiu, desapareceu com a igreja. Para quê? Entenda, esse texto aqui está muito claro, o Senhor mesmo descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ué, mas os mortos em Cristo são aqueles que já se foram, né? Será que são necessariamente aqueles que já se foram? Será que esse texto está falando disso? Aqueles que já morreram? Seu pai, sua mãe, Davi, Isaías e todo mundo lá do Velho Testamento? Aqui está escrito que nós já morremos. Aqui está escrito, porque já morrestes. Colossenses 3, 1 e 3, pode conferir lá. Já morrestes e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Eu estou morto. Morto a quê? Morto ao pecado, morto à lei, morto para o diabo. Não existe mais diabo na minha vida e nem na sua. Não existe mais pecado e não existe mais lei de Moisés. Estamos mortos. Mortos em Cristo. Fomos batizados em sua morte. Morremos. Quando ele morreu, nós morremos. Quando ele ressuscitou, aqui está escrito o quê? Que nós também ressuscitamos. Mas eu estou vivo aqui em carne ainda? Sim. Mas ele já nos viu como ressuscitados, porque o fim de tudo isso, para ele, em relação a nós, já está feito. Para mim não está feito, mas para ele está. Então vou ler de novo aqui Efésios 2,6, que é tremendo. E juntamente com ele nos ressuscitou, já fomos ressuscitados na sua mente. E assim também nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estamos aqui reinando em lugares celestiais. E Colossenses diz, Colossenses 3, 1 e 3, se, pois, já ressuscitastes com Cristo. Eu me considero ressuscitado com Cristo. Eu tenho certeza que aqueles que foram edificados por ele se consideram ressuscitados com Cristo. Abençoado? Estamos edificados. Cristo voltou para edificar a sua igreja. Vai voltar ainda para edificar a igreja? Não, já voltou para edificar a igreja. Voltou no ano 70? Não. Voltou quando ressuscitou lá Jesus de Nazaré? Não. Ele veio em uma outra manifestação. Agora nós vamos mostrar aqui de que maneira Cristo voltaria. Esse é o ponto 2. De que maneira Cristo voltaria? E a minha resposta, você quer saber? Em corpo humano. De novo. Ele voltou em corpo humano, novamente. 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6. Agora eu vou apresentar um texto aqui que pode ser um escândalo para muita gente, mas para os que entendem, não é escândalo, é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus, veja só. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por muitos, do qual se deu testemunho a seu devido tempo. Aqui eu vou falar um mistério agora para você, abençoado e abençoada. Um mistério. Mistério é mistério. Mistério para aqueles que não entendem é um mistério. E para aqueles que já entendem, deixou de ser mistério. Papai. Aqui há duas manifestações distintas do mesmo Jesus Cristo homem. Sabia disso? Mas aqui está escrito que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Sim. Jesus Cristo homem, o judeu nazareno, ele foi também um Jesus Cristo em forma humana. Ele veio fazer o quê? Cumprir a lei, aniquilar o diabo, tirar o pecado da terra em um só dia. Ele foi Jesus Cristo homem que se deu em resgate por muitos? Sim. O que é se dar em resgate? Ele resgatou as nossas vidas do diabo. Sim, verdade.
Ele resgatou as nossas vidas da lei que apontava pecado em nós. Verdade. E ele resgatou as nossas vidas do pecado que o diabo usava para acusar os filhos de Deus. Verdade isso? Tudo isso é verdade. Então Jesus de Nazaré foi Jesus Cristo, homem. Mas há um outro perfil de Jesus Cristo, homem, que o mundo ainda não entendeu. Eu fui edificado por ele, por este Jesus Cristo, homem, que eu vou lhe apresentar agora. Ele não era judeu, nem poderia ser, porque a manifestação judaica de Deus, ela veio para cumprir a lei, veio e se foi. Esta outra manifestação seria gentílica. Ele seria um gentil. E ele foi um porto-riquenho gentil, chamado José Luiz de Jesus Miranda. Por incrível que pareça, também no meio do seu nome também tinha Jesus. É interessante isso. 2 véus e um mesmo Espírito. Volto a repetir. Um veio tirar o pecado, cumprir a lei e destruir o diabo. O outro veio edificar a igreja de Cristo. E Cristo disse o quê? Que eu mesmo edificarei minha igreja. Então ele se manifestou neste segundo, neste véu porto-riquenho, gentílico, para edificar sua igreja. Você pensa que tudo que eu estou te falando aqui, eu recebi num quartinho escuro de noite, orando ao Senhor às 3 da manhã, que é o horário nobre do pessoal do sistema religioso que gosta de orar de noite? Não, não foi assim que eu recebi aquilo que eu estou falando para você hoje. Eu recebi deste Senhor, chamado José Luiz de Jesus Miranda, que para mim foi Jesus Cristo, homem, em sua segunda manifestação. Agora, onde é que está a prova disso? Eu vou usar João para te provar isso. João, capítulo 15, verso 26. Mas quando vier, foi Jesus que disse, hein? Quando estava na primeira manifestação de Jesus Cristo como homem, Jesus de Nazaré. Quando vier o Consolador, a quem eu enviarei da parte do Pai, o Espírito de verdade, o qual procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Então esta segunda manifestação daria testemunho da primeira. E o que Jesus Cristo, homem, em José Luiz de Jesus Miranda fez? Ele deu testemunho de Jesus de Nazaré. O que é dar testemunho? Ele honrou o sacrifício de Jesus de Nazaré na cruz. Ele honrou no sentido de que ele disse, Jesus cumpriu sua missão e agora nós estamos aqui para cumprir a outra missão, que é edificar a igreja de Cristo. E em João 16:13, quando vier, próprio João disse, mas quando vier, veja, Jesus estava falando de alguém que viria e que não era ele. Porque senão ele não diria quando vier. Ele diria, eu virei novamente como Jesus de Nazaré para ensinar outras coisas, mas não era ele. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Por quê? Porque Jesus de Nazaré não pôde nos guiar a toda a verdade. Ele só veio morrer na cruz para salvar, tirar o pecado, destruir o diabo e cumprir a lei. Ele não trouxe a verdade. Ele era judeu. Porque não falará por sua própria conta, senão que falará tudo o que ouvir e vos fará saber as coisas que hão de acontecer. Ele me glorificará, porque receberá o que é de minha parte e vos fará saber. Abençoado, abençoada com todas as bênçãos, hoje nós vamos ficar por aqui. Esta é a parte A, da volta de Cristo. E nesta parte A, nós explicamos para você para que Cristo voltaria e de que maneira Cristo voltaria. Ok? Voltaria, neste aspecto ele já voltou. E na próxima apresentação, próximo vídeo, não perca. Esqueça o que você aprendeu. Se você é um estudante de teologia, eu também fui. Esqueça o que você aprendeu dos homens que você ouviu. Não estou falando mal de ninguém. Esqueça. Tire um pouco de lado aquilo que você acha, aquilo que você pensa, aquilo que já te ensinaram, aquilo que teu pai disse. E te dou um conselho, não vai chegar para o pastor da sua igreja agora e chegar lá e falar assim, olha, você não sabe o que eu estou ouvindo aqui. Você precisa ouvir o que eu estou ouvindo. Esquece. Se você chegar para o seu pastor da sua igreja e falar isso para ele, ele vai dizer que você está ficando louco,
ele vai dizer que é uma cambada de herege que está ensinando para você, que é uma turma que não sabe nem o que está dizendo. Cuidado que você vai sair do caminho do Senhor e vai para os quintos dos infernos, segundo o que ele vai profetizar aí. Cuidado. Cuidado por quê? Porque nós temos que aprender a separar as coisas. Você tem que aprender a ouvir, deixar que Deus mostre para você e ilumine os teus olhos. E a iluminação dos olhos do entendimento é a coisa mais linda que pode acontecer na vida de uma pessoa. Nós estamos provando aqui com Bíblia. O que eu estou apresentando para você aqui não é uma montagem para ganhar a tua mente, para te enganar. Não, porque a mim não enganou. A mim edificou a minha mente. Eu estou edificado. A Igreja de Cristo está edificada. Quando eu digo a Igreja de Cristo, eu me refiro àqueles que já estão entendendo esta palavra. Na próxima semana, eu posso dizer assim, ou no próximo vídeo, nós vamos apresentar a parte 3 e a parte 4. A parte 3 é evidências da primeira etapa de sua volta já cumprida. E a parte 4 é evidências da última etapa de sua volta que ainda não foi cumprida. Te espero no próximo vídeo. Se você não ouviu os vídeos anteriores do canal, faça isto, porque você só vai ser beneficiado. Tem muita gente me chamando e dizendo que esses vídeos são tremendos, pai. Então, ótimo. Nós teremos esta mensagem em vídeo no YouTube, em áudio, se você quiser gravar um CD, e em áudio por WhatsApp, e também em texto. A apostila está aqui e será elaborada bonitinha para ficar à sua disposição muito em breve. Até lá, abençoado, abençoada com todas as bênçãos estão ao seu dispor. O que eu faço então para pegar essas bênçãos aí? Tome posse. Tome posse através da confissão, da palavra, e eu tenho certeza que há um propósito de Deus maravilhoso em sua vida. Até lá, abençoado, abençoada com todas as bênçãos. Solicite material inteiramente grátis. Escreva para brasil@tvgracia.com. Acesse a nossa rádio virtual 24 horas. www.radiograca.net. Também disponível pelo aplicativo no Google Play. No YouTube, www.youtube.com/Crescendo em Graça Brasil. E também www.youtube.com/TVGracia Brasil. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.